em vários momentos a questão do título e da thumbnail chamativos, que muitas vezes caracterizam ou não clickbait, né? Clickbait é tipo uma armadilha de clique, né? Então, quando você não entrega aquilo que tá no título, aquilo que tá na manchete, aquilo que tá na coisa, na thumbnail, na capa de vídeo, e às vezes você entrega, mas você deu uma exagerada, né? Então, porque exagerar é quase uma necessidade no YouTube, essa discussão muitas vezes vem à tona. Sem pensar muito na linha do que é clickbait ou não, em algum grau o clickbait parece, né, é um pouco imoral, eu diria, mas em algum grau, né, pelo menos capas e títulos chamativos que não necessariamente configurem um clickbait são quase uma necessidade no YouTube. Inclusive, né, se você for olhar o canal, você vai ver que progressivamente cresce a coisa. Os primeiros vídeos do canal, dá pra botar por ordem de quando foi feito, enfim, dá pra pesquisar, os primeiros vídeos do canal nem tinha thumbnail, né? Quando eu criei o canal, eu queria falar de filosofia, continuo falando, né? Eu criei o canal para falar de filosofia, falar de pensadores e pensadoras, falar do cotidiano, enfim. Mas eu nem pensava em fazer thumbnail, nem sabia o que era direito, e eu não ficava procurando títulos chamativos. Eu ia descrever o que estava no vídeo aí num título como me parecia normal. Em algum momento, estudando inclusive e vendo, né, o que fazem os YouTubers, a gente eventualmente acaba se rendendo a essa propaganda do vídeo, que é o momento onde a pessoa vai olhar a capinha e o título e vai decidir clicar ou não. Inclusive o meu irmão veio essa semana falar: pô, cara, o teu último vídeo foi um dos melhores pra mim e quase ninguém viu. Partindo da quantidade de views que o canal vem tendo, etc., pro canal foi um vídeo com poucos views, um vídeo sobre tortura, ele tava falando. Porque os vídeos que as pessoas vão ver ou não depende tanto da qualidade do vídeo, pelo menos, né, se não for recomendado, etc., no contexto de normalidade, mas do quão chamativa foi o título e a capa de vídeo do seu vídeo. Então isso é uma coisa que, ao meu ver, angustia todo mundo que quer produzir conhecimento sério na internet. E muitas vezes já aconteceu de pessoas censurarem, então, o quão chamativos são as minhas capas nos últimos tempos, porque eu confesso que eu criei certo gosto. Eu não queria, relutei, mas eu comecei a tomar gosto, comecei a achar divertido, né? Como é que eu faço uma capa chamativa, panfletária, para me divertir, para ver se funciona ou não, se as pessoas vão clicar mais ou não. E o conteúdo dos vídeos eu tento manter do jeito que eu quero. Eu não pretendo vender a minha alma, mas eu pretendo jogar o jogo do YouTube. E é isso que eu queria falar sobre isso, sobre jogar o jogo. Não só no YouTube, mas na vida. A vida te convida a jogar um jogo. Antes de tudo, então, com essa reflexão sobre a necessidade de algoritmos e a necessidade de jogar um jogo, deixa primeiro eu me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo e dizendo então que, né, isso aqui é um jogo e vocês ajudarem no engajamento do canal ajuda que esse jogo seja melhor jogado por mim, para que o canal chegue a mais pessoas e que possamos, então, se você gosta das reflexões, das aulas, etc., possamos ampliar isso e fazer a manutenção disso, né? Porque de fato me ocupa tempo, não me rende aí grandes retornos financeiros, pelo contrário, muito mais prejuízo ainda do que retornos, mas pretendo continuar jogando esse jogo e jogo muitos jogos na vida. A vida acadêmica é um jogo, a vida amorosa é um jogo, a vida familiar é um jogo, enfim, você joga vários jogos na vida. Até Jung, né, tem um conceito de persona, né, você assume muitas vezes pessoas diferentes, personas então diferentes, modifica um pouco as suas personalidades dependendo do contexto. Você não é a mesma pessoa com o seu parceiro ou sua parceira sexual do que você é, ou os seus parceiros, enfim, do que você é com a sua família, do que você é no emprego, do que você é no YouTube ou em outro lugar, né, do que você é comentando na internet. Às vezes a gente fica bem ruizinho comentando na internet. Enfim, a gente
joga vários jogos na nossa vida. E daí eu lembrei que uma vez eu disse aqui no canal que eu não me declaro de fato comunista, né? Eu sou um pós-moderno, eu sou Foucaultiano que lê e gosta de Marx, e me perguntaram por quê, e eu venho pensando muito nisso, né? E eu queria trazer aqui o conceito de comunismo, ou comunismo, socialismo, anarquismo, trazer tudo junto para pensar no conceito de utopia, no conceito de pós-modernidade, e nessa questão que é proveniente do jogo que a gente faz no clickbait, no YouTube, que a gente faz na vida e que a gente faz quando a gente pensa em ideologias, inclusive. Quando a gente joga o jogo das ideologias, quando a gente fala sobre essa nossa vontade de mudar o mundo, de fazer um mundo melhor. Então eu já tenho vídeos sobre isso, né? Os pós-modernos, eles são incrédulos perante metanarrativas. Eu vou tirar a palavra metanarrativa daqui e vou colocar utopias, tá? Não é a mesma coisa, não são sinônimos, mas uma coisa deriva um pouco da outra. Então, os pós-modernos, eles são incrédulos acerca de utopias. Então, não existe em mim a fé de que a gente, em algum momento, vai necessariamente criar uma utopia comunista, de que a humanidade vai acertar a mão, como que é a forma correta de se organizar e como que a gente vai conseguir alcançar isso. Para mim, eu considero várias possibilidades, inclusive de ter uma sociedade socialista ou anarquista ou comunista. Não vejo que eu tenha nenhuma régua, nenhum conhecimento, né? O conhecimento que eu adquiro não diz nada sobre se a gente vai ter ou não, mas também eu considero a possibilidade de que daqui a algumas décadas a gente destruir a vida humana na Terra, ou a gente destruir a maior parte da vida humana na Terra e uma pequena parcela da população ter tecnologia para sobreviver e daí criar um mundo completamente diferente, ou essa pequena parcela da população ter tanta tecnologia para oprimir e tanto desejo de oprimir, porque a gente vem crescendo esse desejo de oprimir, que vai se entregar a toda essa opressão de maneira mais descarada e a gente ter um mundo distópico. Então, eu acho que a gente já vive um pouco num mundo distópico, mas um mundo distópico assim bem mais forte. Então eu não descarto nenhuma possibilidade e eu não gosto de fazer profecia. Então eu não jogo o jogo da utopia. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que mesmo assim a gente precisa escolher lados. A gente literalmente tem que escolher lados e muitas vezes o lado que você vai escolher não vai ser uma maravilha, não vai ser perfeito e a gente precisa assumir as coisas boas, as coisas ruins e professar aquilo que você acredita, ser sincero, saber que a imparcialidade não existe. Então, em algum momento, você precisa escolher de que lado você está. Mas isso é maniqueísmo. Não é maniqueísmo. Talvez você não saiba direito o que é maniqueísmo, tá? Escolher um lado, escolher a direção, não é nenhum lado, escolher um vetor, tá? Porque você escolhe o vetor da direita e a direita é o vetor da manutenção dos privilégios de uma elite, sempre foi, tá? Mas fulano é de direita e é legal. Sim, existem pessoas legais de direita, tá? E a esquerda é o vetor da busca por acabar com esses privilégios, da busca por expandir, então, as coisas para a maior parte da população. Mas fulano é de esquerda e é um babaca. Sim, fulano é de esquerda e é um babaca porque existem pessoas babacas de esquerda também. Então, lide com isso. Não é sobre ser legal ou sobre ser babaca, tá? Posso até fazer vídeo sobre isso, estou para fazer vídeo sobre isso, mas não é sobre isso. Existem pessoas legais de direita e existem pessoas babacas de esquerda e é isso. Mas ainda assim, você precisa escolher o vetor que você está indo. E eu escolho o vetor da esquerda. Para isso a gente precisa pensar em realismo político, precisa pensar em Maquiavel, precisa pensar que quando você escolhe o vetor da esquerda e você entende que o vetor da esquerda está cheio de problemas, e quando você entende isso, você não está mais sendo maniqueísta. Talvez eu faça um vídeo sobre maniqueísmo também, estou sempre prometendo vídeos, enfim. Mas você já entendeu isso, você não é maniqueísta. Você só escolheu o vetor, você não escolheu o bem e o mal. Você escolheu para onde você quer que o mundo rume. E eu quero que o mundo rume para um mundo que contesta o privilégio das elites, que contesta a apropriação indevida dos bens, né? A apropriação, o colonialismo, a propriedade privada dos meios de produção e mais uma série de coisas. Então, nesse sentido, eu sou comunista, né? Eu concordo muito com Marx, com a ideia de que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, embora, né, o que seja classe trabalhadora, o que seja produção, a coisa é de fato mais complexa,
mas isso já está em Marx, né? Existe o trabalho produtivo e existe o trabalho improdutivo que é necessário ao trabalho produtivo. A própria condição de professor, enquanto eu me encontro, é um trabalho não produtivo que gera produção, que ele é necessário para a produção. Você precisa de professores para ter pessoas qualificadas a produzir e produzir da melhor maneira possível. Então, é sempre mais complexo do que simplesmente citar uma frase bonitinha de um filósofo, sociólogo ou pensadora renomado, né? E essa complexidade nos leva sempre a ter certa cautela e a entender que nunca é bem assim, mas que a gente também precisa da coisa num nível mais simples para chegar às pessoas. E nisso que eu queria trazer essa discussão lá do clickbait e das utopias. Muitas vezes pregar utopia, talvez, isso me afastou muito de me dizer comunista, de me dizer socialista, ou o que quer que seja. Muitas vezes pregar utopia não quer dizer que você de fato acredite como um fiel crente que a gente vai ter a sociedade comunista perfeita, linda e maravilhosa. Talvez você nunca acredite. Mas assim como o clickbait ou título chamativo que vai fazer você clicar, falar sobre as coisas bonitas, falar sobre um futuro melhor, falar sobre, né, o que a gente deseja, não só sobre o que a gente tem, sobre os nossos problemas, falar sobre essas coisas bonitas, falar sobre uma possível sociedade, seja socialista, anarquista ou comunista, é uma coisa que toca o nosso coração. Então muitas pessoas, talvez muitos marxistas, assumam a persona do comunismo, do socialismo, etc., e assumam a persona utópica justamente para tocar as pessoas e justamente para mostrar, olha, gente, venham para esse vetor, é por isso que a gente luta. Eu luto pelo mundo com menos desigualdade. Eu luto pelo mundo onde as pessoas elas vão ter o fruto do seu trabalho. Então é isso. Você quer que as pessoas tenham o fruto do seu trabalho? Ou você quer que as pessoas trabalhem para outras pessoas que possuem um conceito metafísico, não científico, chamado propriedade privada, tá? E propriedade privada dos meios de produção mais especificamente, tá? Que é um conceito, você precisa entender, se você não entende, deixa aqui nos comentários que eu faço vídeo, mas propriedade privada é um conceito não científico, é um conceito completamente ideológico, baseado, né, na medida que foi feito no mundo, na maneira como ela foi distribuída no mundo, baseado na manutenção de privilégios. Então, quando as pessoas perguntam por que eu não sou comunista, eu não sou comunista por causa da minha dificuldade de acreditar em utopias e de acreditar em metanarrativas. Mas por que eu sou comunista? Eu sou comunista porque eu acredito que a gente deve entrar no vetor e lutar até a morte, no vetor da quebra dos privilégios, no vetor da quebra da propriedade privada dos meios de produção, que vem cada vez mais se concentrando no capitalismo. Eu gosto de me dizer assim, de maneira mais correta, que eu sou anticapitalista e tô aceitando o que vier, né? Tô aceitando o que vier, contanto que seja melhor do que o capitalismo, né? Se for algo pior ainda que o capitalismo, a coisa fica feia. Mas eu sou um anticapitalista que aceita, se os anarquistas conseguirem implantar uma sociedade anarquista massa, socialistas, comunistas, enfim, eu tô aceitando o que vier, tá? Eu sou, nesse sentido, eu sou pós-moderno, eu sou de esquerda e eu sou aí flexível, eu sou fluido contra a utopia do futuro. Eu não luto pelo mundo perfeito, eu luto por um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor e um mundo melhor implica necessariamente na superação do capitalismo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.